Olá, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira. Então, vamos dar uma olhada aqui lá no cronograma, só para saber onde é que a gente está. Então, está aqui. Hoje, eu vou acabar essa parte de complexidade. Então, isso aqui vai ser uma meia hora só, mais ou menos. E depois... Deixa eu admitir aqui. E depois, the ergodicity problem. Tá. E daí, terça-feira que vem, a gente deu sorte que a gente não pegou o feriado, né? Quarta-feira é feriado, mas a gente tem aula terça e quinta, e vamos ter as aulas normalmente justamente para completar aqui. Então, Elvis vai apresentar sobre comportamental em desenvolvimento, debatedor Lucas Oliveira, e depois, esse aqui não está exatamente no tema. Esse aqui é um trabalho mais tradicional de variação exógena e tentar realmente mostrar causalidade na área de meio ambiente, de desmatamento, mas é um trabalho muito bom. Então, a apresentação do Rodrigo Gonçalves, debatedor André Alves. Então, é isso. Então, deixa eu começar essa parte aqui para completar. Tem dois temas que eu quero acabar de complexidade. Claro que complexidade tem muito mais coisa, mas eu queria falar um pouquinho sobre entropia e falar sobre scaling, a ideia de scaling, que tem um monte de coisas. Então, eu chamei isso de a dinâmica de complexidade, como é que sistemas complexos variam ao longo do tempo, mas também podia ser a arquitetura de sistemas complexos. O primeiro tema eu tratei um pouco naquele segundo texto, a parte de entropia, mas a parte de scaling eu ia pôr, porque, na verdade, lá são cinco coisas que deviam detonar seu cérebro. Era para ser 10 no começo, mas ficava muito comprido, então o scaling é uma das coisas que eu tirei. Vamos lá, vou falar de scaling, entropia, e nisso eu vou mencionar a ideia de big history, história do universo, em vez de história da humanidade, ou história da Terra, história do universo. Então, entropia, todo mundo sabe o que é entropia, mais ou menos, né? Porque entropia acaba que é um conceito bem difícil de entender. Você precisa... Parece fácil, mas é difícil de entender. Então, eu não vou ler a definição, deixa eu colocar assim, aqui tem as leis da termodinâmica, né? Então, você tem a primeira lei da termodinâmica, que toda energia no universo se conserva. Ela é igual, só tem uma certa quantidade de energia, e ela conserva, se não cria nem destrói. A segunda lei é que, e essa que é interessante para a complexidade, é que essa energia ela pode ter formas diferentes, ela pode estar organizada de formas diferentes. Então, ela pode estar organizada de uma forma mais ordenada, que daí ela serve para fazer trabalho. Você pode usar aquela energia e fazer trabalho. Fazer trabalho fazer trabalho, é esquentar alguma coisa, ou mover alguma coisa, organizar alguma coisa. Então, to do work, que fala em inglês, né? Agora, uma vez que você usa aquela energia e ela estava ordenada, ela deixa de estar tão ordenada. Então, energia ordenada é uma estrela, é gasolina, é um pedaço de madeira que você pode queimar e daí gerar trabalho com aquilo ali. Mas à medida que você vai usando, a energia ela se conserva, mas ela vira fumaça, vira cinza, vira vapor, vira várias outras coisas, e aí você não pode usar, ela vira uma energia desorganizada, uma energia que você não pode usar para fazer trabalho. Deixa eu admitir aqui. E o que a segunda lei da termodinâmica diz é que toda energia do universo vai virar uma energia desorganizada, está aumentando a entropia. A entropia do universo está aumentando sempre. Bom, tá aí. Aqui Isaac Asimov explicando o que é entropia.
Eu botei isso porque no meu curso de complexidade, a primeira coisa que a gente lê é uma história, um short story do Isaac Asimov, que é excelente, a história é sobre a entropia. As pessoas perguntando uma para as outras, assim, dizendo, mas peraí, mas se a entropia vai sempre aumentar e vai gerar essa desorganização total, o que acontece depois? A história chama A Última Pergunta, The Last Question. E eu coloquei no Google Drive, vale a pena ler. Existe uma versão em português circulando, põe a Isaac Asimov, A Última Pergunta, e eu não vou dizer qual é o final para não estragar, mas tem um final muito legal. Fiquei arrepiado a primeira vez que eu li essa história. Isaac Asimov é muito bom, né? Um escritor de ficção científica. Então, o que é entropia? Só para dar uma noção. É difícil pensar em entropia, porque se eu falar assim, entropia está aumentando, mas entropia é desordem. Então, é difícil. Como está aumentando? Se a desordem então, eles tentaram até fundar um nome, cunhar uma palavra nova que é negentropia. Negentropia seria o contrário de entropia, seria gerar ordem. Quando está gerando ordem, está aumentando a negentropia. Mas a palavra é tão feia, né? Negentropia, que não pegou. Então, a gente usa a entropia mesmo. Então, quando você põe um gelo na água, o gelo vai derretendo, o gelo é um cristal, ele está ordenado, mas aí vai aumentando a desordem e no final fica água homogênea. Se aumentou a entropia. Outro exemplo aqui com tinta ou café com leite, um caso que muita gente usa o exemplo café com leite. Você vai misturando café com leite e você está aumentando a entropia. E uma das coisas interessantes sobre entropia é que entropia em física, isso não vai fazer muito sentido eu falando assim, eu não vou tentar explicar, nem sei se eu conseguiria explicar, mas pelos conceitos de física não existe tempo. Tempo é só um rótulo. Porque, por física, pega as leis de Newton, você sabe onde é que estão todas as partículas, você sabe a relação entre elas pelas leis de Newton, e você pode ir para frente ou para trás. E simplesmente o tempo é só um rótulo do momento que você está. Mas não tem nenhuma razão para ser para frente e para trás. O que gera é a nossa sensação, que a gente tem uma sensação de que o tempo está se desenrolando, que tem direção, o tempo tem direção, é exatamente a entropia, porque lembra, a entropia está sempre aumentando no universo, vai chegar um ponto que chega a entropia máxima e acabou o universo. Né? Então, tem um famoso ditado aqui, que time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Eu vou ficar quieto durante 5 segundos para vocês pensarem sobre isso um pouco. E como é Groucho Marx que está falando, vocês sabem que é uma piada. Eu sei que a gente não deve explicar piadas, mas eu não resisti, então eu vou explicar só desse jeito. Ó. Fruit flies like a banana. Fruit flies like a banana. Tá bom. Os anjos vivem para sempre, né? Anjos, se a gente vive para sempre, peraí, como é que fica a entropia? Uma dessas coisas não pode estar certa. Menininho. A sua casa vive em entropia. A sua casa respeita a segunda lei da termodinâmica. Aqui um seminário sobre entropia. Você vê que começa muito ordenado ali em cima e ali, aos poucos, a entropia vai aumentando. Entropia, ordem para desordem, mas tá. Deixa eu pular isso aqui. E um jeito de ver isso bem, essa ideia assim tem uma certa quantidade de energia, 1000 joules, desce do Sol, vira planta, aí isso vai virar esse mousse aqui, esse alce, mas você vê que é só um pedaço muito pequeno, a maioria se perde nesse processo. Então, aquela energia altamente ordenada se tornou ordenada na forma de uma planta, mas muito se perdeu, se tornou energia não ordenada, e daí, dos 1000 originais, o que vai parar aqui e virar um leão, um pedaço do leão, é só um dos 1000. Os números não estão corretos, obviamente, mas é só para dar essa ideia de que quando você
faz coisas, você gera algo ordenado, como um leão. Um leão é algo altamente ordenado. E você fez isso a partir de energia que estava no Sol, é igual a mc², né? Então energia é igual a massa. Mas a maioria se perdeu e virou uma energia altamente entrópica. Então, eu luto contra entropia toda manhã com o meu cabelo, eu acordo com bastante entropia no meu cabelo, e aí eu gero ordem. E repara que eu estou indo contra a segunda lei da termodinâmica. E isso eu não falei até agora. Porque lembra, a segunda lei diz que a entropia está aumentando. Mas então como é que eu consigo transformar meu cabelo de algo com bastante entropia para menos? Aí que está, esse que é um negócio que é interessante, que você pode reduzir entropia, gerar ordem, localmente, em bolsões, ou em pockets, né, em bolsões. Você gera ordem, eu vou mostrar um monte de exemplos de ordem daqui a pouco, mas isso não está violando a segunda lei da termodinâmica, que para pentear meu cabelo desse jeito e reduzir a entropia, eu gastei mais energia do que... Então, eu gerei mais entropia, mais desordem, do que reduzir a entropia no meu cabelo. Então, você pode gerar ordem localmente, mas no sistema como um todo, no universo como um todo, a entropia está sempre aumentando. Esse indivíduo aqui também, você vê, ele reduziu a entropia, né? Mas em bolsões e temporariamente, porque o que vai acontecer é isso aqui, e eventualmente isso aqui, e no final a entropia ganha. É inexorável e inevitável. Então, você pode temporariamente, gastando muita energia, gerando entropia em outros lugares, reduzir a entropia localmente. E eu já vou dizer qual é o importante, mas entropia não é complexidade. Elas são relacionadas. A gente quer ver justamente como é que essas duas coisas se relacionam. Então, deixa eu mostrar vários bolsões de ordem. É isso que eu quero mostrar. Várias reduções locais e temporárias de entropia. Então, isso aqui o nosso altamente ordenado. Aqui outro, olha, né? E outro, e vários outros, né? Isso aqui eu não tenho a mínima ideia o que é. Então, isso aqui você reduziu a entropia. Nessa música aqui, você está gerando ordem. E eu escrevi esse paper lá em 2006, eu reduzi a entropia para fazer isso, localmente. Mas, para escrever isso, eu aumentei a entropia no universo. Eu usei energia para fazer. E eu não estou nem falando sobre... Tem toda uma parte que energia é igual a massa, a matéria, mas energia é informação também. E informação é massa. Essas três coisas são versões diferentes de si. Tem toda uma relação entre elas que eu não vou entrar aqui. Então, uma cidade é uma ordem, né, e funcionalidade. De novo, você reduziu a entropia localmente aqui, mas há um custo muito grande que está aumentando e a gente vai pagar a conta disso eventualmente. Aí tem essa noção da geladeira, assim, poxa, mas será que não tem como a gente gerar entropia, né, gerar ordem sem aumentar a entropia? É mais ou menos que nem você querer abrir sua geladeira para esfriar a cozinha. Você abre a geladeira vai esfriar a cozinha. Vai sair friozinho gostoso da geladeira, vai esfriar localmente ali na frente, mas para fazer isso, o motor atrás da geladeira está rodando, está soltando mais calor do que o frio. Então, em termos líquidos, em termos universais, no sistema fechado, que é a cozinha, você aumentou o calor. Mas, localmente, se você ficar lá na portinha da geladeira, você consegue, sim, esfriar. Mais ou menos essa ideia. Bom, aí, da onde é que entra a complexidade? Então, a complexidade está ligada com isso. E complexidade, a gente viu, é ordem, padrões, estruturas, né, método, beleza, verdade, coisas que estão sendo geradas. Para gerar complexidade, vai ter que aumentar a entropia também. Mas... qualquer relação.
Então, primeiro eu botei isso, como é que surge complexidade? Quem fez isso tudo? Né? Quem é que fez a cidade, o paper, a música, os bichos? E por que esses padrões e não outros? Então, esse é o tipo de pergunta que quem estuda a complexidade, isso é meio assim de querer entender o universo, é meio físico e fica maravilhado mesmo. Assim, muita gente fala assim, para quem não acredita em Deus, você não acredita em Deus, você não tem a sensação de acreditar em algo maior e mais bonito. Aí, os físicos sempre dizem, não, mas claro que tem. O pessoal de complexidade, claro que tem. Só que é isso, é o universo. Não precisa acreditar que tem alguém que realmente criou isso, mas é maravilhoso, é awesome, que leva a mesma sensação de deslumbre de saber que o universo tem essa complexidade e essas coisas. Mas quem que fez tudo isso? Aí, ele fez tudo isso. Não eu, o outro cara. É que é o Charles Darwin, isso no Museu de Londres, no Science Museum em Londres, tem essa estátua aqui do Charles Darwin. Então, não é ele que fez, obviamente, mas evolução. Evolução é que gera todos esses padrões e essa ordem toda. Bom, aí tem um vídeo, tem um projeto que chama Big History, um cara chamado David Christian, e ele tem um TED Talk, que é um TED Talk muito bom, vale a pena ver. Se puser no Google, no YouTube, você vê aquelas coisas de 18 minutos, e ele fala com sotaque inglês, então ciência em sotaque inglês fica ótimo. Não sei por quê, mas é uma combinação perfeita, dá uma sinergia. Você vê Richard Attenborough, Carl Sagan, eu não lembro se Carl Sagan era americano, mas assim, dá aquele negócio. E aí, o que ele faz? Eles pegam, vamos ver a história do universo. Então, o universo existe há 13,7 ou 8 bilhões de anos, 14 bilhões de anos. E tudo começou como energia altamente ordenada e altamente concentrada. E aí houve essa expansão. E aí o que eles fazem? Eles pegam vários thresholds, né, vários limiares aqui, em que surge essa complexidade, tem essa recombinação, um monte de recombinação acontecendo, começa com energia altamente concentrada, altamente ordenada, e a entropia vai aumentando, e vai chegar um dia que a entropia chega à entropia máxima, aí acaba tudo. Mas, enquanto isso, está gerando esses bolsões de ordem. Então, o primeiro bolsão é coisas como tem o Big Bang, daí surge, em algum momento só tem hidrogênio e hélio, só tem dois elementos. Aí começa supernovas, explodem, ele conta toda a história lá, eventualmente vão surgir 114 ou 115 elementos, aí os elementos começam a recombinar entre si, aí vai ter moléculas, então, cada passo desses aqui, né, elementos químicos novos, e aí finalmente chega um limiar muito importante quando vida na Terra. Essa é uma das perguntas mais misteriosas do mundo, como é que foi acontecer isso? Mas é que a complexidade começa a aumentar fortemente. É uma pergunta tão misteriosa que o Schrödinger, do gato, o cara do gato dentro da caixa, ele optou em algum momento ele era um físico, ele escreveu um livrinho bem pequeno chamado What is Life? Eu acho que é o título, What is Life? E tentou responder essa pergunta, e foi muito influente a resposta dele. Mas é uma coisa que a gente não sabe muito. O próprio Darwin especulava, e hoje é uma das principais hipóteses que existe, que eram essas fendas vulcânicas, e aí, em algum momento, alguma bolha de lipídios involucrou alguns outros, começou a surgir algum processo autocatalítico entre eles e gerou vida, né? Mas em algum momento. E aí, todo um processo, depois surgem seres humanos aqui no meio também, hominids appear, e daí surgem sociedades, e as sociedades cada vez mais complexas, vai surgir cultura, agricultura, revolução moderna. Então, é uma história de recombinação, bem na complexidade, né? Do adjacent possible sendo expandido sempre. Aqui os thresholds todos.
Bom, aí, isso aqui é um negócio que eu só fui conhecer isso recentemente. Tem essa noção, onde que está a complexidade? Qual que é a relação de complexidade com entropia? Bom, a gente sabe que a entropia sempre vai aumentar. Ela está sempre aumentando no universo. Então, até chegar no ponto de entropia máxima. Mas quando você tem entropia baixa, você tem ordem, né? Você tem ordem máxima, mas é uma ordem simples. O exemplo que esse Carroll ele dá, ele tem até um paper onde ele simula isso com computadores. Ele simula um copo de café com um agent-based model. Então, quando você supõe que você tem primeiro o café, que você tem a metade de cima café, a metade de baixo é leite, é altamente ordenado. Tem jeitos de medir, eu não vou entrar em como é que a gente mede, justamente o paper dele é como é que a gente pode medir, botar uma mensuração nisso. E aí, e não é muito interessante, né? Porque é branco, uma faixa de café, uma faixa de leite, mas aí se você deixar, aos poucos o leite vai misturando no café, e que nem aquela tinta que eu mostrei lá, azul, começa a fazer uns desenhos bonitos, se desdobrando entre si. Essa seria a complexidade. A complexidade começa a aumentar. Aqui no meião, interessante, aquela ideia de complexidade. Complexidade está sempre no meio, nunca nos extremos. Aqui tem ordem, mas tem uma ordem simples, aí tem complexidade, mas se você deixar por tempo suficiente, o café vai totalmente misturar no leite, e aí você chega no ponto de entropia máxima, e aí a complexidade é baixa. Então, complexidade em algum lugar aqui no meio. E aí eu achei esse trabalho aqui, que até hoje eu não sei se esse cara é sério ou se é um charlatão, ou sei lá, se isso não é sério, mas o que ele faz, ele tem toda uma teoria, e ele vai, inclusive, medir, ele tem 28, deixa eu mostrar os 28, que nem o Big History tinha uns 10 thresholds da humanidade, thresholds de complexidade, ele tem 28, então os milestones que ele fala. Então, começa com Big Bang, surge Milky Way, vida, eucariotes, célula, vida multicelular. Eu tenho 28, né, que alguns parecem meio, não fazer muito sentido, mas aí, aqui 28. E a última que ele tem aqui é a internet, sequenciamento do genoma. Aí a teoria dele é o seguinte, é que a complexidade está aumentando, mas ela aumenta nessa curva S aqui. Essa curva S, então, ela aumenta devagar durante um tempo, e o 28 está aqui. E aí o que vai acontecer no futuro, né? Quais são os próximos milestones que vão acontecer? Inteligência artificial, singularidade, sei lá o que vai ser. E a questão é, isso aqui vai seguir crescendo assim? Ou ele acha que não, ele acha que vai começar a complexidade tá crescendo exponencialmente, mas vai começar a ficar mais devagar, e aí vai parar de aumentar a complexidade. Aqui, esse de baixo é só em log, a escala log. Então, ele acha que a teoria dele é que a gente está chegando nesse ponto. Ele não tem exatamente se a gente está logo antes ou já está nesse ponto e da agora em diante. Não na nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, a complexidade vai começar a decrescer, segundo, né, esse gráfico aqui. E ele mediu, ele pegou dados e mediu, né? Você vê que tem o intervalos de confiança e ele acha que isso aqui vai cair. Então, eu não sei se você deve acreditar nisso ou não, mas a ideia é interessante. Aí, a outra coisa, no texto que eu botei, eu criei... Eu usei todos esses exemplos que eu dei, copo de leite, geladeira, todos são exemplos que tem nessa literatura. Mas eu tive uma metáfora que eu criei, que entropia é que nem uma onda. Então, quando você vai surfar uma onda, tem aquele período inicial da onda, em que a onda está bastante ordenada, né? Tem bastante ordem. Parece uma montanha isso aqui, né? Com o vento soprando a neve, mas não é uma onda. Ela está ordenada, mas não tem muita coisa interessante acontecendo por enquanto. A complexidade é baixa, a entropia é alta,
mas aí o sistema vai se desenrolando, e aí tem um período ali no meio onde acontece um monte de coisa interessante. Então, tem padrões interessantes, e os surfistas, né? Nesse pedaço aqui, os surfistas são deitados na prancha, esperando ali, esperando chegar aqui, eles fazem coisas, malabarismos, é interessante. Esse é aquele meião interessante de a entropia aumentou, né? A parte dessa ordem aqui está se desfazendo, mas você está gerando trabalho, está gerando padrões, está gerando complexidade. E aí, no final, repara que tem uma conservação da água. Primeira lei da termodinâmica é a mesma água que estava no meio, no começo, no meio e no fim. É a mesma quantidade. Mas essa, no final, é uma água que não dá para fazer trabalho. Você não consegue surfar essa água aqui. Então, com a limitação de toda a metáfora, essa é a minha metáfora sobre entropia. Ok. Deixa eu falar, o Elvis, eu entendo que o Elvis, sabe, ele é meio físico. Você tem alguma coisa a acrescentar aqui sobre entropia? Só que os anjos poderiam viver para sempre se Deus colocasse energia no universo. A gente tem que assumir que o universo é fechado para isso ser impossível. Mas o universo é fechado, né? Ou você está pensando em multiversos? Não, se você acreditar em Deus, você pode postular qualquer coisa, entendeu? Tá, você já leu a história do Isaac Asimov que eu falei? The Last Question? Não. Leia, então leia, você vai gostar. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que você falou, mas eu não vou dizer nada. Como é o nome mesmo? Pode escrever? The Last Question. Deixa eu ver, deixa eu escrever aqui. Eu botei no Google Drive. The Last Question. Aí na aula que vem a gente discute para ver o que vocês acharam. Ele é o cara do Eu, Robô, e ele é o cara do Foundation, da trilogia Foundation. Ele tem aquelas coisas de Emerson Fittipaldi. Então tá. Então, diga, Daniel, pode falar. Essa parte agora também da entropia, para quem não conhecer, tem uns capítulos do livro do Charles Miller também, que ele explica a parte dos sistemas, como comunica e tal, que é uma leitura mais detalhada também, que é bem interessante. Esse é um bom ponto, eu esqueci de mencionar isso. E sem querer falar de novo do livro do César Hidalgo, mas o início também dele, ele explica bem, né, como a Terra ela está para um buraco negro em termos de massa, né, da parte também de complexidade, porque é um sistema que fica ainda está fora do equilíbrio, né? Aí também essa explicação toda é bem legal, a forma como está ilustrado lá. Isso é bom que você tenha falado isso, porque essa é uma questão interessante. Em economia, já tem um cara, tem uns 2 ou 3 caras que já tentaram trazer entropia para dentro de economia. O cara chama Georgescu Hogan, que inclusive foi professor do Charles Miller lá em Vanderbilt. E era um cara meio maluco, assim. Só que lá eles estão enfatizando muito a entropia do ponto de vista energético. Então, nós vamos fazer atividade econômica, usar energia e vai sobrar energia e toda aquela... em complexidade, eu quero enfatizar mais a energia do ponto de vista informacional, do ponto de vista de gerar novidade. Como é que você gera novidade? Então, tem toda uma parte no meu curso de analisar texto, como é que a gente faz texto como dados, e a gente usa ferramentas de entropia, de medir entropia. Do Claude Shannon tem uma fórmula dele de medir entropia, Kullback-Leibler divergence. Então, os 2 são importantes, é só questão do foco. Sim, orientador do Dísio Carneiro, que estava lá em Vanderbilt na mesma época em que o
Charles Miller estava lá. E eu também estava lá. Mas não conhecia o cara. Então, deixa eu acabar essa parte aqui do scaling. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Por que existe alguma coisa em vez de nada? Já que a gente está sendo metafísico aqui e pensando as grandes questões, por que existe alguma coisa em vez de nada? Aí tem... Esse aqui é um resultado importante que chama Lei de Kibler. Lei de Kibler, se você olhar no Wikipedia, é uma relação entre a massa do organismo dos bichos, tem desde mamíferos e, sei lá o que são esses aqui, e até unicelulares. A massa tem uma relação muito próxima com o metabolismo, que é a taxa que você usa a energia. Então, é muito interessante que coisas tão diferentes como um mamute, um sapo, um rato, uma mosca, um paramécio, sei lá, estão muito próximos na linha, né? Tem essa relação, é uma relação, é um power de 0,75, mais ou menos. Então, aí eu faço o seguinte, suponha que a gente encontre alienígenas um dia. De repente você vai descobrir alienígenas. Como é que esses alienígenas serão? Bom, não dá para saber, né? A gente não tem informação para saber. Mas eu apostaria que eles estariam aqui. Que eles estariam em algum lugar, eles teriam que respeitar a lei de Kibler. Ou seja, aqui, ó. Não seria aqui eu botei, não seria um bicho assim que estaria aqui. Ele não precisa ser humanoide, não precisa ter braço, não precisa ter perna, não precisa babar, que nem o dos Simpsons lá, mas ele vai precisar respeitar isso aqui. Tem alguma coisa nas leis do universo, pelo menos da Terra, não sei, que faz com que ele seria aqui. Então, essa ideia de que sistemas complexos emergem, mas eles são limitados por diversas restrições. Eles têm que respeitar leis, começando com as restrições mais básicas da física, relações entre partículas e leis de Newton, mas depois tem que respeitar leis da química também, sem deixar de respeitar as leis da física. E à medida que vai ficando mais complexo ainda, vai ter que respeitar leis da biologia, ao mesmo tempo, ainda respeitando as de química, ainda respeitando as de física, e depois tem leis, né, sociais. Então, sistemas complexos não são livres, não pode emergir qualquer coisa. Tem um monte de restrições, tem condições iniciais, condições de contorno, e disso que emerge daí da interação entre os agentes, entre as partículas, entre os elementos, entre as pessoas, entre os bichos. Aí surge essa ordem. Mas a ordem não vale tudo, isso que eu estou querendo dizer, com sistemas complexos. Então, scaling law é isso. Scaling law é isso, que você vai aumentando a escala do corpo. É mais ou menos a ideia assim, que o rato é só... Um cachorro é só um rato maior, do ponto de vista dessa relação. E um cavalo é um cachorro maior. E o elefante é um cavalo maior. E aí a gente vai tentar fazer isso com cidades, então, daqui a pouco. Vamos ver os dados de cidades. Eu vou mostrar que cidades também respeitam scaling laws. Essa é aquela ideia de coarse graining, né, que eu falei. Claro que um rato é muito diferente de um cachorro. Nos detalhes, sim. Mas em algumas coisas, existe essa universalidade. Isso é bem no espírito de complexidade. Então, a vida é o sistema mais complexo que existe. Scaling laws são impressionantes porque, primeiro, existem essas restrições, elas são muito simples, elas são universais, elas valem, inclusive, para... Tem um monte de... Eu botei só um dos gráficos, mas tem um monte de gráficos diferentes. Tem esse ganho de escala, que quando você vê que o elefante está movendo um corpo muito maior, não com metabolismo proporcional. É um metabolismo sublinear, que a gente chama, né? Porque ele é levado a um valor menos do que... E em biologia não tem muitas leis, não tem muitas regularidades universais, mas essa é uma. Então, o que eu quero só falar para acabar aqui, tem toda essa ideia
arquitetura da complexidade, esse paper do Herbert Simon, né, Prêmio Nobel em Economia, a gente já falou sobre ele. E vamos ver como é que fica com cidades, então. Se um cachorro é um rato maior, será que São Paulo é uma Brasília maior? Que é uma Goiânia maior? Que é uma Limeira maior? Será que cidades também têm isso? Será que cidades morrem ou não morrem? Vamos ver. Então, tem esse paper aqui, Luiz Bittencourt é um português que trabalha com isso, ele é diretor de um instituto de estudos sobre cidades em Chicago agora, e esse Jeffrey West foi o presidente do Santa Fe Institute durante um tempo. Jeffrey West tem esse livro aqui, que é exatamente sobre isso, The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies and Companies. Então, o que eles fizeram? Eu vou mostrar só a parte de cidades. Eles pegaram dados de um monte de cidades e aí pegaram um monte de variáveis. E eles perceberam que algumas variáveis são sublineares e algumas são superlineares. Então, o que é sublinear? Isso aqui é uma que é sublinear. A linha preta seria se fosse uma relação linear. Se aumenta uma cidade, aumenta 10% aqui a população da cidade, e aí as outras variáveis deveriam aumentar 10% também. Só que infraestrutura é sublinear, o expoente é menor do que 1. Então, aqui deve ser Nova York, sei lá, Tóquio, Novo México, aqui um monte de cidades pequenas, né? E você vê que a cidade, quanto maior a cidade é, menos milhas de estrada tem. Então, a cidade justamente compacta ali, tem ganho de escala, de certa forma, isso aqui. Mas nas medidas sociais, e aqui que está importante, porque as cidades são um dos melhores exemplos de sistema complexos. Eles são um bolsão de ordem, está localmente reduzindo a entropia em grande escala. Então, aqui é PIB, você vê que o PIB de uma grande cidade, você dobra o tamanho da cidade e o PIB vai mais do que dobrar. O expoente é maior do que 1,13. Aqui, postos de gasolina. Postos de gasolina é infraestrutura, né? Para França, Alemanha, Holanda, Espanha, sublinear. Você dobra uma cidade, você não tem o dobro de postos de gasolina, você tem menos. Salários e super criativos. Super criativos são pessoas que criam coisas. Artistas, músicos, acadêmicos, cidades maiores atraem essas pessoas. Então, isso é super linear. E aí, várias coisas. Emprego. Aqui você vê se é superlinear ou não. Empregos são superlineares, cidades maiores têm mais empregos, mais do que proporcionalmente. Inovação, crime. Repara, crime, esse aqui, assaltos, roubos, são superlineares. Isso é ruim de uma cidade grande, mas é uma característica superlinear. Educação é superlinear. Doenças sexualmente transmissíveis são superlineares. Você dobra uma cidade, você tem mais do que o dobro de chances de pegar doenças sexualmente transmissíveis se você manter o mesmo comportamento. Etc. Então, cidades são sistemas complexos, cidades descrevem power laws justamente por isso, porque cidades atraem pessoas, porque nas cidades tem o bom, o mau e o feio, né? Dobrando o tamanho de uma cidade, aumenta a renda, riqueza, patentes, universidades, pessoas criativas, policiais, crime, doenças, gripe, lixo, todas por aproximadamente 15%. Então, essa é uma regularidade. Vem um Kibler's Law, só que é um Kibler's Law para cidades. Bom, isso é meio impressionante, né? Porque toda cidade é diferente. Cidade na China, cidade na França, cidade no Brasil, cidade no século XIX, essa universalidade. Isso é meio impressionante que tem essa regularidade tão grande. E da onde vem isso? Vem justamente das características de sistemas complexos, dessa interação
de pessoas através de redes com estruturas não aleatórias. Todos estão sujeitos ao mesmo tipo de restrições e cidades emergem. Elas não são feitas por ninguém, nem em Brasília. Mesmo Brasília, que foi desenhada, é uma cidade emergente, ela emerge. Havia um plano, mas esse plano foi violado pelas cidades. A cidade não era para ter semáforos, por exemplo. Bom, se você, só para acabar aqui, se você tem uma cidade, um sistema, pensa numa cidade sublinear, à medida que o tempo vai aumentando, aqui o tamanho da população o tamanho da cidade vai estabilizar, vai chegar num ponto e vai estabilizar. Se a cidade for linear, aí, o seu expoente for 1, aí ao longo do tempo a cidade vai crescer exponencialmente. Se ela for superlinear, ela também vai crescer superlinear, vai exponencialmente, mas muito antes ela vai chegar num ponto onde não vai dar mais, porque vai usar tanta energia, o próximo aumento vai usar tanta energia que daí vai entrar um período de queda. Então, essa que é a parte importante, é que um sistema complexo, especialmente uma cidade, ela tem essas características, ela é superlinear em muitas variáveis, e por isso uma cidade é fadada a estagnar. Eu não botei aqui... tem uma autora da década de 60 que chama Jane Jacobs, que escrevia sobre isso. Ela explicitamente estava influenciada por complexidade, a complexidade estava começando a crescer, e ela reconhecia que as cidades eram sistemas complexos. Aí, então, qual que é a solução? Quer dizer, toda cidade vai entrar em decadência? Você vê que a maioria das cidades entram em decadência. O livro famoso dela chama The Death and Life of Great American Cities, a morte e vida de grandes cidades americanas. E ela mostra, assim, de um monte de cidades, que eu já mencionei isso outro dia para vocês, não tenho certeza se foi essa turma, que várias cidades que hoje você pensa, que cidades tipo Detroit, que teve um auge de Detroit, um lugar onde se produzia carros, Diego Rivera ia lá para pintar as paredes, e tinha Motown, e tinha a melhor música do mundo. Era a cidade onde tudo acontecia. Hoje, completamente decadente. A população caiu fortemente, e toda cidade vai passar por isso. É meio que uma ideia de entropia, de certa forma, assim, que você, a não ser, você sabe que você não pode fazer nada para evitar isso, e é isso que esse gráfico aqui mostra. Aqui está o ritmo de uma cidade, Você vai crescer, vai ficar maior, claro que isso vai se tornar insustentável, e aí vai vir essa decadência aqui. Mas como é que você evita isso? E umas poucas cidades conseguem fazer isso. Você tem que ter inovação. Você tem que se reinventar como cidade. O melhor exemplo disso é Nova York. Nova York é uma cidade que já passou por várias fases, ela já entrou em decadência várias vezes, tinha uma época que você não podia sair de casa de noite em Nova York, e ela se reinventou como cidade da moda, cidade da finança, cidade do turismo, não sei o quê. Mas aí a mesma dinâmica continua. Isso vai te dar uma sobrevida, mas não é sustentável, a não ser se você inovar de novo. E repara que cada inovação tem que vir mais rápida do que a anterior. Isso vem da matemática do modelo. Cada inovação tem que ser um pouquinho mais rápida do que o outro. Quer dizer, é que nem entropia. Você vai temporariamente conseguir lutar contra aquela decadência, mas você vai ficar cada vez mais difícil. E isso vale para pessoas também. Você também vai ter pega seu escritor favorito, seu ator favorito, seu time de futebol favorito, sei lá, o jogador, e tem assim esse momento de grande crescimento e gerando coisas. Muitos deles não conseguem inovar, e eventualmente aquilo tem um passado bonito, mas não produz mais nada, a não ser se você se inventar. E aí você tem que se inventar, achar algo novo, uma abordagem nova, e é muito arriscado isso, porque inovação não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Aliás,
a maioria delas vão dar errados. Então, essa a esteira contra a qual a gente está lutando, mais ou menos. Aqui está Jane Jacobs, que eu mencionei a Jane Jacobs aqui. Jane Jacobs, na década de 70. Ela era toda sobre como a cidade é sobre calçadas. Cidades têm que ter pessoas esbarrando em si nas calçadas. É isso que vai gerar a vida, a vibração, o zeitgeist, que é uma cidade. E cidades que não têm isso, por exemplo, Brasília, estão fadadas a não perderem sua vibração. Os vários livros dela, mas esse aqui é o mais famoso. A Morte e Vida de Grandes Cidades Americanas. Repara que não é vida e morte. Ela botou morte primeiro, porque a morte vai dominar. A maioria das cidades vão estagnar. Quase todas, você pode pegar e ver, tiveram grandes passados, quando eram o hub entre o leste e o oeste dos Estados Unidos, e a ferrovia passava por lá, e todo mundo ia para lá, mas, eventualmente, aquilo não vai mais para frente. Tá. Deixa eu... Aí, só a última coisa, será que firmas? Então, a gente já viu animais, cidades e firmas. Será que firmas também são a mesma coisa? E o livro do Scaling faz a mesma coisa com firmas, só que cidades não morrem. O interessante é que cidades entram em decadência, mas elas não morrem. A gente já jogou bombas atômicas em cima de cidades e as cidades continuam funcionando. Mas firmas não. Todas essas, das 500 Fortune 500, entre 1955 e 2016, só essas aqui, das 500, só essas ainda existiam em 2016. Então, firmas todas vão falir. Todas vão falir. Firmas imensas que faliram, que pessoas na época... Eu me lembro quando a Panam era a aerolinha principal que existia. Arthur Anderson, se você era um contador, era aqui que você queria trabalhar. E várias outras que não podiam falir nunca, porque são grandes demais. Então, essas aqui que você acha que são... Não, essas não vão morrer, porque essas são muito grandes. Vão. Eu aposto com você. Eu vou encontrar vocês na rua daqui a 15 anos, e aí vocês vão falar, lembra daquela aula? A Coca-Cola não existe mais. Tá, aí tem todo um... E eles fazem um trabalho, só a última coisa que eu vou falar, eles fazem um trabalho e eles pegam dados para 23 mil firmas e mostram... Aqui tem... Não dá para ver, obviamente, que tem 23 mil firmas no mesmo gráfico, é um pouquinho de exagero, mas as firmas todas seguem esse padrão, que elas crescem durante um tempo, atingem um auge e depois morrem. Então... A característica desse tipo de sistema complexo tem essa característica. E esse é o paper deles, a mortalidade de companhias. Então, vou parar aqui. Essa só queria botar um pouquinho da dinâmica de sistemas complexos. Essa parte de cidades. Ok, alguém tem algum comentário sobre isso? Então, tá. Então, vamos com a apresentação sobre ergodicidade. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Lucas, né? Oi, professor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vou compartilhar aqui, tá bom? Beleza. Tá, estão vendo tudo aqui? Não. Sim. Beleza. Então, esse texto é meio difícil, né? Também, mas assim, eu acho que deu para entender bem o ponto dele, na medida do que é possível que ele queira que você entenda. Eu acho que ele também deixou alguns pontos meio obscuros para meio que dar carteirada. Acho que ele pegou um pouco da mania de economista nisso. Mas eu acho que é uma crítica que é interessante e que tem muito a ver com o jeito que eu penso
economia hoje, que é meio que, para mim, a ausência do tempo na análise da ciência econômica é um grande problema para mim. A ausência do tempo na análise do mainstream, né? Mas falando de modo geral, assim, mas vamos lá, então. Esse aqui é o artigo dele, né? The Ergodic Problem in Economics, né? Ele é um físico, esse cara, o Wally Peters. Aí eu vou começar já apresentando, falando o que é a ergodicidade, né? O que significa eu vou falar que é uma função de probabilidade, ele fala uma unobservable, né? Mas eu peguei a descrição, a definição para uma distribuição de probabilidade. Ela vai ser ergódica, né? Se a média temporal dela for igual a ensemble average, né? Que essa ensemble average aqui é a média que a gente faz na utilidade esperada, né? Que é a média dentro dos espaços, dentro do espaço amostral da nossa distribuição de probabilidade, né? E aí, essa aqui é uma média temporal, né? É uma média que você faz com o processo no tempo, né? Não tem por que essas duas médias serem iguais, né? Em um processo... É que ele pensa muito em processo estocástico. Eu acho que o economista tem dificuldade de pensar em processo estocástico, né? Que é uma sequência de variável aleatória, mas no sentido de processo estocástico não tem por que isso aqui ser igual e nem em nenhuma distribuição qualquer, né? Mas é isso. Se isso aqui for válido, se a ergodicidade for válida para alguns sistemas, você pode jogar fora várias dificuldades matemáticas e tem várias propriedades que são super úteis, né, na análise de sistema dinâmico, né? Aí ele começa falando isso no paper, apresentando o que é ergodicidade, já solta essa equação aí. Beleza, aí ele contextualiza um pouquinho do mainstream, né, da teoria da utilidade esperada. Aí todo mundo aqui já sabe, né, todo mundo leu Mascoléu, mas a teoria da utilidade esperada ela está fundamentada ali nos axiomas forte e fraco da preferência revelada, né? Que por sua vez está fundamentado na toda aquela estrutura de preferências que a gente conhece, que as preferências têm que ser racionais, têm que ser contínuas, né? Racionais sendo completa, transitiva, né? E ser contínuas. No caso da teoria da utilidade esperada, você também quer que as preferências satisfaçam um axioma meio complicadinho, que é o axioma da independência, né? Não vou entrar aqui o que é, mas é um lance de indiferença 3-3, de loterias 3-3. Você pega 3-3 loterias, tem que ser indiferente. Algo assim. Então, para você conseguir uma representação das preferências por uma função de utilidade esperada, do tipo von Neumann-Morgenstern, nunca consegui falar, você tem que satisfazer essas hipóteses, né? Completitude, transitividade, continuidade e o axioma da independência, né? Beleza, vamos lá. Aí ele coloca uma questão inicial, né? Que é um jogo inicial, que é uma loteria inicial que ele pensa, que é o seguinte: suponha que você tenha a seguinte situação, você joga uma moeda para cima e você ganha 0,5 da sua renda, né? Da sua renda não, da sua riqueza. Pense em riqueza. Você ganha 0,5 da sua riqueza. E com probabilidade de meio, você perde 0,4, né? Aí ele vai falar, né? Cara, se a gente for maximizar o retorno esperado desse negócio, o retorno esperado, você vai jogar, né? Porque o retorno esperado, ele é positivo. Então, se você faz o retorno esperado desse gamble aqui, dessa loteria, você tem que essa esperança ela é positiva. Então, isso pré-utilidade esperada, né? Isso pré-teoria da utilidade esperada. Só maximizando o retorno esperado. Você vai ter que isso aqui é positivo. Porém, isso aqui não... Cara, você não quer fazer isso, né? Se eu perguntar aqui para o professor, professor, você quer fazer? Vamos fazer isso aí com sua renda? Tal. Vou jogar uma moeda aqui, você vai perder 0,4 e com 50% de chance você perde 0,5. Quanto que você aceita pagar por esse jogo, né?
Aí o ponto dele é um pouco esse, indo até aqui ele está totalmente de acordo com o mainstream, né? Com a teoria do mainstream. Que aqui surge um paradoxo, né? Que é o paradoxo de São Petersburgo, que ele vai falar. Aí eu coloquei aqui, implicando em um trade-off de 0,05 contra 0,00, no caso de não incorrer na loteria. Então, o cara quer incorrer na loteria, né? No caso dele. Mas isso tem falhas, supondo que o indivíduo age de modo a maximizar o retorno esperado. Então, é isso. Se você está pensando que o cara maximiza o retorno esperado dele, tem falhas nesse raciocínio, que são expostas, já foram expostas faz tempo, né? E ele traz o paradoxo de São Petersburgo, né? Que uma situação, né, teórica, formulada pelo Daniel Bernoulli, né, onde você entra em um cassino imaginário em São Petersburgo, né, e você vai jogar uma moeda, um certo número de vezes, e aí, na 40ª vez que aparecer uma coroa, né, vai aparecer uma coroa, suponha, na 40ª vez, aí você vai ganhar 2 elevado a K. Esse vai ser seu prêmio dessa loteria, né? E é importante aqui, para você entrar nesse cassino, você tem que pagar uma taxa, né? A única regra aqui é que a loteria não seja justa, ou seja, o valor esperado dela não pode ser 0. Então, para isso acontecer, o valor esperado do retorno, viu? O valor do retorno esperado, ela não pode ser 0. Então, a probabilidade do ganho vezes o ganho tem que ser diferente da taxa, né? Que aí o cara joga. O cara não quer... o cara não aceita, não incorre em loteria justa. A gente não... Isso aí é meio que dado na teoria inteira. A gente não gosta disso, de loteria justa. Então é isso. Aí você está nesse jogo e ele vai falar, vai concordar com isso aqui. Qual que é o paradoxo da história? É o seguinte, se você maximiza o retorno esperado, você deveria estar disposto a pagar quanto para entrar no cassino de São Petersburgo? Na verdade, você estaria disposto a pagar qualquer valor. Qualquer valor. Por quê? Porque o retorno esperado desse jogo é infinito, né? Vamos entender aqui direitinho. Quanto você estaria disposto a pagar por essa loteria, né? Se seguirmos a ideia de maximizar o retorno esperado, deveríamos estar dispostos a pagar uma taxa maior do que o valor esperado dessa loteria, né? Mas qual que é o valor esperado dessa loteria? Ele é infinito, né? Como a gente pode ver aqui no quadrinho que eu montei aqui. O estado aqui na primeira jogada, a coroa cai, você ganha 2. Na segunda jogada, a coroa cai, você ganha 4, né? Com 1/4 de probabilidade. Aí você vai vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui. Quando você calcula o retorno esperado dessa loteria, né? Você tem essa soma aqui, tranquilinho de fazer, dá 1 mais 1 mais 1 mais 1, esse negócio diverge. Você diverge, né? Então é isso. A moral da história aqui, portanto, é que deveríamos aceitar pagar qualquer valor positivo maior do que a taxa entrada por essa loteria. Esse é o paradoxo. Então o jogo não vale esse valor esperado exorbitante, né? Ninguém aceita pagar 10 milhões para entrar. Ninguém aceitaria pagar 10 milhões de reais para entrar nesse cassino. Aí o Peters vai falar, pô, então tem alguma coisa errada, né? Aí concorda com o Bernoulli, né? Tanto o Peters quanto o Bernoulli vão perceber que tem alguma coisa errada. A solução qualitativa aqui é notar que os indivíduos não ligam muito para o prêmio esperado da aposta diretamente, pois uma unidade adicional de prêmio aparentemente traz um prazer menor. Sendo assim, é razoável entender que em situações de risco, os indivíduos respondem à utilidade que esse prêmio traria, né? Aí que entra toda a conceitualização da utilidade esperada, né? De você maximizar a utilidade esperada e não o retorno esperado, né? Aqui é mainstream, né? Que a gente aprendeu na graduação. Isso aqui. Assumindo que a utilidade marginal da renda diminui conforme a renda cresce, o jogo de São Petersburgo deve convergir para uma utilidade esperada finita, de modo que os jogadores topariam pagar pelo valor certo. Então, o lance é meio que esse, é você sacar que para qualquer cara, a utilidade marginal da renda ela é decrescente, né? Então, você consegue ali colocar um valor moral, que o Bernoulli fala, para esse jogo.
Esse valor moral seria menor do que o valor monetário, e aí o paradoxo está resolvido, né? Você consegue você consegue botar um preço aqui nessa loteria, né? Do São Petersburgo. Beleza. Aí, Ole Peters e o paradoxo de São Petersburgo, né? Ele vai concordar com essa solução, né? Entretanto, ele coloca como um erro que os economistas tratam formalmente a função de utilidade apenas no nível, e não de acordo com as taxas de variação. Aí que é um negócio meio que eu já falo que é meio de físico. Eu tenho alguma intimidade com físico também, meu padrasto é físico. Eles gostam muito de equação diferencial, de trajetória e de taxa de variação, né? Então, não é incomum ele querer modelar isso aqui, né? Porque aqui, quando você modela a taxa de variação das coisas, você está colocando tempo, você tem que botar em uma dimensão tempo, né? E você tem que mexer obrigatoriamente com equação de diferença, né? Ou equação diferencial. Beleza. Aí o Ole Peters vai colocar que se você seguir ao pé da letra o que o Bernoulli falou, a utilidade prática de $1 extra seria inversamente proporcional ao quanto que o cara já tem. Ou seja, o DU, né, um infinitesimal de utilidade é igual a 1 sobre x, que é a renda, dx, né? Mas se você integra dos dois lados, em x, você tem que, disso aqui você tira que o Bernoulli estava pensando, não pensando, mas o corolário do que ele estava falando é que o cara tem uma utilidade, tá com uma utilidade de ln de x na cabeça, né? Então, a gente sabe que uma utilidade de ln de x, ela é côncava, né? Então, o cara, ele é avesso ao risco. Esse cara é avesso ao risco, que é o primeiro caso que a gente estuda lá, estudando incerteza, né? Beleza. Mas é isso, aí ele vai criticar nesse ponto. Pô, a gente tinha que estar olhando para as taxas de variação da utilidade, não só nela no nível, né? Beleza. Aí ele vai seguir o Bernoulli como o von Neumann-Morgenstern aqui, no caso, né? O Ole Peters, então, segue Bernoulli do modo que como fez o von Neumann-Morgenstern. Eu não sei falar Morgenstern, sei lá. Assumindo que cada cara aí tem uma função utilidade x idiosincrática e computa a variação da utilidade. Então, se a variação da utilidade é maior que zero, você aceita a aposta e não aceita o caso contrário, né? No caso da loteria sugerida no começo do texto de Peters, se a utilidade for ln de x, o cara sendo avesso ao risco, o valor esperado é menos 0,05. Aí o cara não aceita aquela loteria. Então, pensa, colocou tudo no devido lugar, né? O cara não vai aceitar prontamente aquela loteria. Óbvio que depende das preferências dele, mas dá para entender, assim, esse aqui é um valor justo para aquela loteria lá do começo do texto, né? Que significa que o cara não incorre na loteria de Peters. Bom, por outro lado, se você pega uma função convexa, né? Uma função utilidade que o cara é amante do risco, então esse valor esperado ele vai ser maior, essa utilidade esperada, né? Ela vai ser maior que zero. E aí, portanto, ele quer correr o risco, ele quer a loteria, né? Beleza. Aí vem já uma crítica dele, né? A teoria da utilidade esperada considera um espaço de probabilidades estático, sem qualquer tratamento do tempo. Para exemplificar esse erro, Peters vai dizer que a teoria mainstream não modela a taxa de mudança da utilidade, que é o que eu estava falando, apenas o nível dela. A maneira que a economia mainstream tende a incorporar o tempo no jogo é via argumentos de valor futuro e valor presente, ou da teoria da taxa de desconto intertemporal. Um reducionismo do que a incorporação do tempo na jogada realmente seria. Beleza. Aí ele vai pensar numa proposta, né, de como que a gente pode modelar incerteza, né? Ele vai colocar o seguinte racionado, né? Se ao invés de maximizar a utilidade esperada em nível, o indivíduo maximizaria as taxas de variação da renda e, portanto, da sua utilidade, né? É como se ele estivesse maximizando ali realmente no ponto T, ele quer ganhar o máximo possível de utilidade. Ele não está maximizando o nível. Está maximizando a taxa de mudança dessa utilidade, né? Aí ele dá um exemplo. O que você prefere? Pô, entrar num emprego que paga 2.000 por mês ou entrar em um emprego que paga 12.000 por ano? É óbvio que você
preferem entrar em um emprego que paga 2.000 por mês, né? Ainda porque ele não fala disso, mas tem um juro, o tempo vale dinheiro, né? Então tem um juro envolvido nisso aqui, é tudo meio nebuloso, assim, porque ele conversa com conceitos de economia que a gente está muito acostumado, e aí você é meio que prontamente levado a olhar e falar assim, eu pensei nisso na hora, mas mesmo assim eu comprei o argumento. Obviamente, o cara prefere entrar num emprego que paga 2.000 por mês, né? Então, o racional aqui é que o cara estaria maximizando a variação da renda no tempo, né? Ele chamou de GA. E com algum grau de implicação, a variação da utilidade no tempo. Então, é isso, ele faz esse mapeamento. Se o cara maximiza a taxa de mudança da renda, ele vai estar maximizando também a taxa de mudança da utilidade. Tá? Aí é isso. Aí ele vai pegar e vai dizer que, toda decisão financeira, ela geralmente vai ter um grau de incerteza, né? Então, eu vou colocar ruído nesse negócio, vou botar uma incerteza ali. Beleza. Aí ele vai modelar a taxa de crescimento da renda, né? E vai dizer que isso aqui é uma função qualquer, né? Pensa que a taxa de crescimento ali, ela vai ter uma função qualquer, né? E ele pega e bota um valor para essa função. Essa função, ela, enquanto taxa de crescimento, ela vale, sei lá, um valor constante, né? E aí ele vai isolar esse termo do Vx aqui, vai ficar dVx igual a lambda dt. E aí ele vai adicionar um ruído nessa história, que é esse sigma dw aqui, que botou um desvio padrão ali. É isso, botou um choque no tratamento da preferência, né? Beleza. Aí se você tomar ele tinha falado antes que aí tem que fazer uma diferenciação. Ele fala como é que é? De retornos aditivos e retornos multiplicativos, né? Ele fala disso. Apostas aditivas e apostas multiplicativas. Tem dois tipos de apostas, né? Aquela que você, por exemplo, você aposta 0,5% da sua renda, isso aí seria uma aposta multiplicativa. E uma aposta aditiva, que você perde 1.000. Entendeu? Essas duas apostas, elas vão gerar tipos de taxas o cara vai maximizar taxas diferentes de mudança da renda para essas duas apostas. Em um caso, ele vai maximizar essa aqui, delta x, e em outro caso, ele vai maximizar o delta ln de x, certo? Aí é isso. Aí ele resolve essa equação. Isso aqui também é bem... Cara, ele meio que esconde umas contas aqui, porque é bem difícil de entender também. Mas ele consegue chegar que ao maximizar a taxa de variação da renda, ou seja, resolver esse processo aqui, resolver essa equação diferencial aqui, você obtém que v de x tem a forma do ln de x. Então, ele faz um mapeamento com a função utilidade que a gente usa, né? Que é ln de x quando o cara é avesso ao risco. E aí, se você maximiza e se você maximiza usando GA de x, aqui, o delta x, delta t, você chega que o v de x é igual a x, né? São dois movimentos brownianos aí. Esse aqui, cara, não entendi muito bem isso aqui, não. Eu tentei botar aqui mais ou menos do jeito que ele colocou no paper, mas eu acho que ele escondeu alguns passos lá também. Beleza. Aí, eu acho que o importante a entender aqui é que o Peters vai colocar que esses dois processos, eles apresentam ergodicidade, né? Esses dois processos aqui. Porém, a renda não apresenta. A renda não, a riqueza. A riqueza não apresenta processo ergódico por definição. E isso vai expor a fraqueza da teoria da utilidade esperada para ele. Porque você tá quebrando a igualdade, né? O cara não pode estar maximizando a renda e a utilidade esperada, né? Porque um é ergódico e o outro não. Ele vai defender, então, que a sua teoria consegue um mapeamento melhor entre a taxa de crescimento da utilidade e da função mapeada por ela, ao contrário da taxa de crescimento da renda, que não é ergódica, né? Então, ele vai defender ali você conseguir mapear quando
quando que as suas preferências são ergódicas ou não são, né? Quando que o tratamento que você dá para essas taxas de variação é ergódico ou não. Beleza. Aí essa é uma crítica que ele faz, né? Que você não maximiza taxas de variação e aí, portanto, você não tem tratamento ergódico. É um negócio meio... vai além, assim. Ele não entra muito. Aí uma segunda crítica que ele também não faz conta disso aqui é o negócio dos multiversos, né? Que o professor chegou até a mencionar. Que quando você calcula médias no sentido ensemble, né? Que é dentro do seu espaço amostral, você está pegando os caras do seu espaço amostral e se colocando em várias situações, ou seja, suponha que você ganha ou não ganha o carro, né? Quando você calcula a sua utilidade, quando você calcula a utilidade esperada, você está calculando a utilidade no caso que você ganha e que você não ganha, certo? Você tem um valor quando você ganha, quando você não ganha. A crítica dele é que esse raciocínio implica em você se colocar em outro universo. Entendeu? Você está meio que se colocando lá no universo que você não... Você nem vive lá, não é desse universo aqui, né? E ele vai falar que quando os processos que geram essas funções de utilidade, né, não são ergódicos, a gente teria que invocar nós mesmos nesses universos, né, multiplicando as probabilidades. Um raciocínio que para ele é logicamente insustentável e invalidado para o indivíduo. E ele não mostra conta nenhuma disso aqui, mas isso aqui dá para entender pela própria definição de utilidade esperada, né? Que é PI vezes o I. Somatório de PI vezes o I, né? Então, você soma a probabilidade vezes a utilidade do estado, que aquela probabilidade foi calculada, né? Então, você está em diversos universos aí, né? Beleza. Aí, depois dessas duas críticas aqui, ele vai meio que falar de um experimento, né? Um experimento que foi feito que é discriminatório, que meio que fala que o tempo importa, né? Qual que é o ponto dele? A tese principal de Peters é que o tempo importa, né? Quando falamos da escolha de pessoas em ambientes de certeza, para corroborar seu ponto, o autor traz um estudo bastante extenso. Eu abri o estudo, é bem complicado, eles usam um modelo bayesiano, muito árido mesmo, onde as pessoas são estimuladas a apostar em duas diferentes dinâmicas de apostas, aditivas e multiplicativas. A correspondência que devemos ter em mente para entender esse experimento é: a dinâmica aditiva vai gerar uma função de utilidade linear, ou seja, o cara é neutro. Ele não fala que o cara é neutro, mas o cara é neutro. Ele fala que o cara é tipo amante. Mas para mim é neutro. X não é convexa, se bem que X é convexa, né? Ela convexa e côncava ao mesmo tempo. Mas, enfim, isso aqui é neutro, é X, beleza. E uma dinâmica multiplicativa que gera uma função de utilidade logarítmica, né? Nesse caso aqui, o cara é avesso, né? Então, ele vai meio que incentivar os caras a apostarem nesses dois ambientes, e a tese, não é ele que fez esse estudo, tá? Uns caras lá do laboratório que ele fala. E o que eles querem chegar aqui é que os caras vão mudar a escolha de acordo com o ambiente, um ambiente de dinâmica de loteria, né? Se a dinâmica for aditiva, eles vão escolher de um jeito, se for multiplicativa, eles vão escolher de outro. Por quê? Porque eles estão maximizando taxas de variação diferentes da utilidade, né? E nesse caso, a aditiva ela tem uma taxa de variação, no caso multiplicativa ela tem outra, né? Então, ele vai falar, pô, os caras estão maximizando a taxa de variação, então ergodicidade importa, meio que esse é o negócio dele. Mas isso aqui eu não comprei muito não, porque é óbvio que vai mudar, né? Porque no caso multiplicativo, se eu chego para você e falo, você vai perder 50% da sua renda, você tende a ser mais averso. Você tende a mudar um pouco a sua preferência. Enfim, não acho que é um experimento para que consegue desbancar toda a teoria da utilidade esperada, não. Nesse caso, se as pessoas mudarem os comportamentos de aposta nesses dois ambientes, então isso seria prova, na medida que experimentos falseiam teorias em economia, né, porque a gente sabe que não tem isso, que a ergodicidade seria o caminho a seguir, né? Beleza.
Aí o experimento, qual que é o experimento? São 2 ambientes, né? Aditivos e multiplicativos de aposta. Tem em mente que a dinâmica temporal da renda gerada pelos processos aditivos é ergódica, enquanto aquela gerada por processos multiplicativos não é. Aí, no ambiente aditivo, pessoas tomam uma renda inicial de $150 e cada um faz 312 escolhas, né? Isso são várias pessoas, tá? No laboratório. Em apostas aditivas do seguinte tipo: jogar uma moeda e ganhar 40 ou perder 30, jogar uma moeda e ganhar 30 ou perder 20. É tipo um monte de aposta dessa aqui, né? E no ambiente multiplicativo, né? As pessoas tomam a mesma renda inicial, cada uma faz 312 escolhas em apostas multiplicativas do sentido: joga uma moeda e ganha 100% da renda, ou perde 70% da renda, joga uma moeda e ganha 30% da renda, ou perde 20% da renda, certo? Eles mudam esses valores aqui para poder estimar o parâmetro, né? As escolhas dos caras são, então, utilizadas para a estimação de uma função do tipo CRRA, né? Constant Relative Risk Aversion, né? Que é esse cara aqui, conhecido também como função de utilidade isoelástica, onde esse eta, esse parâmetro, ele vai ser uma medida de aversão ao risco. Esse cara aqui, ele em geral é maior que 0. Tem uma discussão na literatura de quanto que é exatamente o valor desse cara aqui, no nível agregado, né? Mas tende a haver um entendimento que, para alguns públicos, ele é maior que 0, e em outros públicos ele tende a 1, né? Tendendo a 1, essa utilidade vai virar LN, né? E se ele for maior que 0, essa bicha vai ser côncava. Tá? Entre maior que 0 e menor que 1. Beleza. Aí eles vão alimentar esses dados em um modelo bayesiano hierárquico, que é um negócio super caixa preta lá, realmente não consegui entender o que eles fizeram, para cuspir uma posterior para o eta, né? Eles querem calcular uma posterior após o experimento, né? Para eta. As estimativas de eta mostram que o parâmetro é de fato maior em ambientes multiplicativos do que em ambientes aditivos. Lembra que o eta mede a aversão ao risco. Aparentemente, com dinâmicas de retorno multiplicativas, as pessoas ficam mais avessas ao risco. Isso aqui é tranquilo de falar, eu acho. Uma vez que em ambientes multiplicativos a função utilidade tende a ser mais côncava do que em aditivos. Aí, para Peters e os autores desse experimento, isso vai provar a importância de se pensar em taxas de variação e ergodicidade na ciência econômica. Beleza. Aí, esse aqui eu queria colocar destacado, porque eu acho que é a falha mais importante do artigo dele, assim, né? No começo do artigo, no começo não, lá pelo meio, mencionando aquele jogo que ele tinha falado, de joga a moeda, ganha 50% da renda, e joga a moeda, perde 40% da renda, né? Ele faz uma simulação desse experimento, né? E aí ele computa uma média, computa a riqueza esperada, né? O retorno esperado, e ele computa uma média ergódica, que ele fala, né? Uma média considerando a ergodicidade. E aí ele faz várias simulações e mostra que os experimentos estão seguindo a linha vermelha aqui, que seria o caso da taxa de variação ergódica, né? Que nesse caso é E elevado a... Estão vendo esse brackets aqui? Esse negócio aqui que parece um produto interno? Isso, ele chama isso aqui de... A notação dele é essa, para a esperança. Isso aqui é a esperança de X. O azul é a esperança de X, é o valor esperado, retorno esperado. E o vermelho aqui é E elevado à esperança de Ln de X, para um dado lambda, que é aquele lambda da equação diferencial que eu mostrei lá no começo, né? Aí ele fala uma conta maluca que ele faz aqui, considerando a ergodicidade, e na outra conta ele considera apenas a utilidade, o retorno esperado, né? Aí ele vai mostrar aqui que... pessoal, se estiver travando, me fala, viu? Minha internet é meio ruim. Ele vai mostrar aqui que as simulações vão seguir a linha vermelha, né? Aí, eu fui procurar a resposta disso na internet e tal. Aí, o que acontece, né? Vamos lá. Na figura, ele simula 1000 rodadas de sua loteria, computando os resultados da riqueza através de 2 cálculos. O primeiro, a riqueza esperada, isso aqui é no tempo, tá?
Isso aqui é 1000 rodadas meio que espaçadas em períodos diferentes. Computando os resultados na riqueza através de 2 cálculos. O primeiro, a riqueza esperada, né? Que é a linha azul, que é esse... Eu não sei porque que ele não usa esperança, esse negócio do produto interno aqui que ele usa. E o segundo é o que ele chama de taxa de crescimento ergódica do processo, né? Dada por E elevado à esperança de X, que é a linha vermelha, né? Tá aqui. Beleza. Perceba que as simulações seguem mais a linha vermelha. O argumento de Peters é que isso é causado pela incorporação da ergodicidade. Super forte falar isso aqui. Porém, o que acontece? Desigualdade de Jensen para funções côncavas, né? Se G é uma função côncava bem definida, isso aqui é Ampère, né? Desigualdade de Jensen cai em Ampère. Se G é uma função côncava bem definida de um espaço a outro, então, pela desigualdade de Jensen, vale que a esperança dessa função é maior, a esperança calculada do valor dessa função é maior do que a G de E de X, né? Como eu coloquei aqui. O que a figura de Peters mostra é que E elevado à esperança de L de X menor do que a esperança de X. Mas isso é mera consequência da desigualdade de Jensen, como vemos abaixo. Se a gente partir da desigualdade de Jensen, ou seja, toma o G igual a Ln de X aqui. Tomando G igual a Ln de X, esperança de Ln de X menor que Ln da esperança de X. Logo, eleva os dois lados ao E, né? Faz E elevado aos dois lados. Não vai inverter aqui, porque não é menor que entre 0 e 1, né? Vai preservar aqui. E fica que E elevado à esperança de Ln de X menor que a esperança de X, certo? Que é exatamente o que ele achou aqui, né? Só o que ele achou aqui é que é um corolário da desigualdade de Jensen, né? Que sempre a esperança a esperança de G de X vai ser sempre maior, né? No caso, maior, isso vai ser maior do que G da esperança de X, né? Então, isso aqui eu realmente fiquei convencido que ele está com um erro meio básico aqui. Beleza. Aí eu queria falar um pouco... Você tem que ir concluindo. Professor, tô acabando. Vamos lá. Tá acabando. No caso de séries de tempo, um processo estocástico é uma sequência de variáveis... É que eu falei que ia falar um pouquinho de séries de tempo, né? O processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias, cada período T. Em cada período joga-se um dado e uma observação, e observamos realizações dessa distribuição cravada no tempo, né? Então, o processo estocástico é isso, uma sequência de variáveis aleatórias, né? Onde cada xt segue uma distribuição, né? Sendo assim, uma série de tempo é uma sequência de valores ordenados no tempo que constituem uma realização de um processo estocástico. Então, em uma série de tempo você tem apenas uma realização de um processo estocástico, né? Nesse caso, o processo estocástico seria dito ergódico C, né? O meu ponto, o que eu estou querendo dizer, trazendo tudo isso, falando de série de tempo aqui? Meu ponto é que a formação dele, todo o ferramental que os físicos usam, é em cima de processos estocásticos, e é em cima de série de tempo. Eles falam muito de trajetória, e o economista não fala disso. Em geral, o economista não incorpora tempo na jogada, ele nem sabe como fazer isso direito, às vezes, porque a formação é outra. Então, o meu ponto aqui é assim, a crítica dele é forte no sentido de você não incorporar o tempo na jogada. Só que eu creio que ele atacou pelo lado errado. Ou seja, eu creio que ele foi querer atacar a teoria da decisão ali, mas não é por aí. Até porque eu acho que ela é construída para ser irrefutável, né? A teoria da escolha, a teoria da decisão, construída para ser irrefutável, e mesmo que você tenha um experimento ali, não vai conseguir refutar, né? Aí, professor, daí se o senhor me permitir, é só mais 5 minutos, só mostrar um negócio de série de tempo aqui, ó. Eu pesquisei série de tempo, e para mostrar que o tempo está saindo fora da jogada na ciência econômica, você tem uma queda nas publicações em séries de tempo. Tem um paper, Macroeconomic Research, Present and Past, do Glendale et al., 2022, super recente, que mostra uma queda nas publicações em série de tempo, né? Eu chamo de time series purge, né?
que revela, sim, FEDS, né? Revela, eu esqueci a tradução disso aqui, tem uma tradução, esqueci a tradução. Modismo. Isso, modismos na ciência econômica. E é isso. E então, eu acho que a crítica dele deveria ter ido por aí, mas no sentido de gerar um outro programa de pesquisa, que deveria se provar mais útil, e aí que eu acho que está o ponto dele. A ciência econômica, que eu concordo com ele, a ciência econômica, da maneira como ela está colocada, ela não é útil, não é útil. Você não consegue achar utilidade para ela, entendeu? E colocar tempo na jogada é uma maneira de fazer as coisas úteis. Mas é isso, professor, desculpa pela demora aí. Não, foi muito bom, muito bom. Vamos ver as lamentações, então, do Rodrigo Gonçalves. Pensamentos, lamentações e perguntas. A apresentação do Lucas foi muito boa, né? Porque, assim, não sei se ele passou bem isso, o texto é realmente bem complicado, assim. Ele dá muitos pulos lógicos, tipo, não tem uma linha de raciocínio muito boa. Então, quando eu comecei a ler, antes de ler, eu achei que, na verdade, ia ser uma crítica à utilização de ergodicidade e física na economia, mas, na verdade, é uma ode, né? Na verdade, tipo, a gente tem que usar melhor. E tudo bem, tem muitos argumentos válidos dentro do texto dele. E, assim, eu também, de fato, não consegui entender completamente, né? Tipo, eu li umas 3 vezes, li outros artigos dele. Tipo, eu li várias coisas e, mesmo assim, não entendi muito bem. Mas eu gostei, assim, da ideia de explicar pressupostos psicológicos de economia através da física, né? Que a parte final ele conclui com isso, tal, desse homo ergódicos que ele propõe. Então, assim, é um texto com ideias muito interessantes. Só que, e com um diálogo forte, com complexidade, né? Como pelo artigo, né? Ele cita outros trabalhos de complexidade, né? É do Santa Fé Institute, então, assim, já dialoga com isso. Só que uma crítica que eu tenho para fazer ao texto, e mais a escrita dele, é que eu acho que o autor ele acredita muito nele mesmo, sim, sem ter uma certa autoestima, mas no final ele conclui tem até anotei aqui que ele fala, a economia está firmemente stuck num espaço conceitual totalmente errado. E o núcleo da economia de 350 anos tá todo errado, segundo ele, assim. É claro que né, você está escrevendo um artigo como ele se propõe, se realmente renovar a ciência, é, você tem que, né, ter conclusões fortes, mas eu acho que, assim, ele perde um pouco a mão nesse quesito, até porque o modelo que ele usa, esse Brownian, ele usa em outro artigo, assim, fazendo uma outra coisa, meio que ele só adapta isso, então meio que eu sinto que ele tem essa ideia e quer colocar em qualquer situação. E a outra coisa que me incomodou bastante, assim, é ele ter reclamado algumas vezes sobre a economia colocar um peso muito forte em psicologia, como se a psicologia fosse uma ciência pior do que a física, assim, botar uma hierarquização entre as ciências só porque uma é humana e a outra é da natureza. Assim, eu acho que no geral, esse artigo me passou um pouco esse sentimento de prepotência, não sei. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Elvis, você escreveu uma coisa pesada também sobre o paper. Você acabou com a frase, alguma coisa assim como: na minha opinião, Ole Peter está totalmente errado. Não, foi a minha expectativa que ele está errado. Eu não gastei energia arbitrária tentando entender a argumentação. Eu fui até um ponto e li críticas e fiquei com a sensação de que não valia mais a pena gastar energia, né? Uhum. Bom, eu concordo assim com os colegas, acho que falaram bem, só o que eu mais discordo é quando eles falaram que ele fez boas críticas, levantou bons pontos, apresentou bons argumentos,
eu não vi nada assim que desse para salvar muito, até onde eu estou conseguindo enxergar, eu achei muito fraco. Parece que ele está comparando, está criticando uma teoria de decisão estática por não tomar decisões direito no tempo. Para começar aí, tem aquele exemplinho que eu mencionei no comentário de 2 processos que o agente faz uma escolha muito ruim, seguindo o critério do Old Peters. Então, fiquei com uma impressão ruim mesmo, acreditei nos economistas que criticaram ele e perdi o interesse por hora. Eu li algumas respostas também, professor, tem várias, conseguiram realmente acabar com ele assim. E ele meio que defende uma agenda meio, ele tem uma agenda meio política também, né? Ele tem um lance meio ambiental ali, então fica meio complicado. O lance da convexidade, da desigualdade de Jensen, pegou muito mal para ele, porque realmente é uma falha no artigo, aí não sou eu que falei isso, é um cara lá, eu esqueci o nome, é um economista famoso que postou no blog dele esse negócio da desigualdade de Jensen, né? É um erro mesmo. É um erro mesmo. Okay. Deixa eu mostrar uns slides que eu tenho aqui sobre isso. Até algumas coisas que são interessantes. Deixa eu só achar. Espera aí que eu não estou achando. Tá aqui. Deixa eu... a minha impressão é a seguinte, eu concordo com... Ele levou isso para o lado errado. Ele é um físico e ele criou uma briga, mas não uma briga acadêmica, que seria boa, ele levou para o lado pessoal. A minha impressão que o que aconteceu com ele é que ele tentou... Ele deve ter escrito um paper sobre isso e tentou publicar no American Economic Review, algum lugar bom na economia, e foi recusado. E provavelmente recusado porque... Não é porque alguém achou errado, é porque qualquer coisa que vem de fora, toda a ciência é muito fechada, você não deixa, nenhuma ciência deixa alguém de fora vir, mesmo que seja um físico. Eu sei disso porque assim, eu publiquei muito em journals de ciência política, mas sempre com coautores de ciência política. Quando eu tentei publicar eu sozinho, na minha opinião, papers melhores do que aqueles outros, você não entra, ciência é fechada assim. Aí ele ficou ofendido com isso e entrou numa guerra santa contra economistas, né? Então, essa que é a ideia. E eu suspeito que eu já estive em uma conferência com ele. O Joanilho, que dá aula logo antes da gente, organizou lá uns 10 anos atrás uma conferência na Irlanda. E eu me lembro de um físico, uma hora, com cabelo maluco, e o Peters tem cabelo maluco, levantou uma hora e deu um discurso criticando economistas, que a matemática é velha e não sei o quê e tudo. E eu estou louco para encontrar o Joanilho para perguntar se era ele. Tem todo o jeitão de ter sido ele. Deixa eu falar algumas coisas de ergodicidade que eu acho interessante aqui. Bom, por que um lado que é importante para a gente, o Douglas North, ele, logo antes de morrer, ele sempre falava de it's a non-ergodic world. Por isso que instituições seriam importantes, porque é um mundo não ergótico, então você não pode simplesmente achar que a história é algo que está se repetindo sempre. Então, e ele nota que o próprio Samuelson, que é o cara que lá na década de 50 estabeleceu muitas regras para a economia, o Samuelson fazia questão de dizer: nós precisamos da premissa de ergodicidade. Se nós não tivermos a premissa de ergodicidade, muitas coisas em economia não dá para fazer, né? Então, mas deixa eu mostrar alguns exemplos aqui. Então, ergodicidade, como o Lucas falou, é essa ideia de se você pegar essa média do ensemble, ela é igual a pegar uma média no tempo. Então, veja alguns exemplos disso que me ajudaram a entender esse conceito, que não é fácil. Aqui você tem esses quadrados aqui,
e você vai aumentando a granulação dos quadrados. Então, essa aqui é uma média do ensemble, né? Você está vendo uma amostra cada vez maior e, no final, dá um negócio roxo. E aqui... eu tenho que ir no site, espera aí. Deixa eu sair daqui. Quer ver o que acontece quando você faz uma média no tempo? Aqui não é. Tá. Aqui. Vai aparecer aí. Veja embaixo. Embaixo você está oscilando entre azul e vermelho, e oscilando mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. E quando se oscila bem rápido, fica roxo também. Então, esse é um caso em que a média no ensemble é igual à média do tempo, logo seria um sistema ergódico. Então, alguns sistemas são ergódicos. O negócio de economia é que economias usando valor esperado, a gente está supondo que é um sistema ergódico, mas ninguém aceita aquela aposta. Né? Aquela aposta que ele fez no começo, que você vai com 50% sua renda aumenta 50%, sua riqueza aumenta 50%, e com 50% de chance ela cai 40%. O valor esperado é positivo, mas ninguém aceita. Ninguém aceita aquela aposta se oferecer para elas. Poucas pessoas aceitam. Isso mostra que a teoria parece que tem alguma coisa errada. Aí tem duas opções para ela. Uma, o pessoal de economia comportamental diz: a explicação é óbvia, a explicação é porque as pessoas não são racionais. Mas o Peters critica isso também, diz: não, não é por isso. E a explicação dele é que as pessoas estão corretas, é racional não aceitar, porque quando você pega a aposta ao longo do tempo, a média ao longo do tempo, que é a média que um indivíduo enfrenta, ela é negativa. Então, um pouco essa Deixa eu só mostrar mais dois exemplos de ergodicidade aqui. Isso aqui. Tá. Outro exemplo aqui é... Bom, eu esqueci de mencionar, o Peters, esse é o Peters, esse cara ao lado dele é o Murray Gell-Mann. Murray Gell-Mann já morreu, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele é o cara que descobriu o quark, a partícula subatômica. E lá no Santa Fé, ele é idolatrado como o cara mais inteligente do mundo, o cara que sabe sobre tudo. Então, essa é uma das razões, como ele escreveu um paper sobre esse assunto junto com o Murray Gell-Mann, que eu estou disposto a... meio que uma carteirada que ele dá para mim. Né? Se escrever com o Murray Gell-Mann, ele não pode ser um charlatão absoluto, ele deve ter alguma coisa de substancial por trás dele. Então, isso é alguma coisa a favor dele. Eu recomendo muito, quem tem interesse nisso, olhar esse Ergodicity TV, especialmente esse que é apresentado pelo Alex Armandoux, que é um cara mais calmo, menos raivoso do que o Lee Peters, e está muito boa a explicação ali. Mas aqui, só para acabar, umas noções de ergodicidade é isso, essa ideia assim. Se eu falar que a vacina contra a Covid ela tem 70% de efetividade, isso quer dizer que 70% das pessoas vacinadas estão imunes, ou que uma pessoa vacinada está imune com 70% de chance? Se essas duas coisas forem iguais, aí é ergodicidade, é um sistema ergódico. Se não forem, é um sistema não ergódico. E eu suspeito que isso que eles não é equivalente dizer essas duas coisas. Só mais duas coisas que eu quero mostrar. Esse aqui é mais uma piada, piada, mas é para ser engraçado. A ideia de você jogar a roleta russa. Então, tem uma bala no revólver, são 6 buracos de bala lá, e você joga e você ganha $1 milhão. Se você ganha $1 milhão, se você ganhar, né, se você não morrer. Então, como é que você vai avaliar essa aposta? Então, você pode pegar 6 pessoas
e jogar esse jogo, cada um joga uma vez. Né? Das 6 pessoas, cada um joga uma vez com um revólver diferente, e aí você repete isso um número grande de vezes e vê quantas pessoas ganham. E aí você vai ver que, né, 5/6 deles vão virar milionários, mas 17% vão perder. Agora, e se você fizer isso no tempo? Você pega uma só pessoa e essa uma pessoa joga 6 vezes. E só tem 6 buracos de bala, e tem uma bala. Então, de repente, o jogo não é mais tão interessante. Então, esse aqui é o exemplo. No primeiro caso, então, claramente, é um sistema não ergódico. Essas duas apostas não são iguais. Nessa primeira aposta, você pode jogar e ganhar, com a grande probabilidade você vai ganhar. Nessa aqui, não. Você, com certeza, você vai perder, se você jogar 6 vezes. Mas fala assim, depois eles fizeram uma enquete para ver se as pessoas estavam satisfeitas com os jogos e 5/6 das pessoas estavam muito satisfeitas, mas uma pessoa não respondeu a pergunta. Tá. Aí uma coisa que me ajudou a entender também é uma ideia que tinha uma época que era muito estava na moda em economia, você calcular curva de Kuznets, a relação entre PIB e desigualdade. Né? É uma curva em forma de U invertido. Países pobres têm muita igualdade, todo mundo é pobre, vai aumentando a renda, a desigualdade aumenta, tem uma desigualdade máxima, mas se você aumentar mais ainda a renda, daí todo mundo vira Noruega. Então, a ideia era estimar isso, mas naquela época a gente não tinha dados bons para fazer dados em painel e tudo, a gente tinha geralmente dados para um ano só, especialmente de desigualdade, é difícil ter dados de desigualdade. Então, eu me lembro muito de fazer isso, e outras pessoas faziam, dizer assim, o ideal seria ter um painel, tenho vários países e vários anos para cada país. Aí eu ia estimar um painel que ia ter o within variation, né, que você podia fazer, efeitos fixos, essas coisas. Mas como a gente não tinha isso, a gente falava o seguinte, vamos só estimar um cross-section, a gente só tem dados para um ano, mas a gente faz a seguinte premissa, que um país pobre, é que nem aquilo que eu falei, que um cachorro é só um rato maior, um cachorro um cavalo é um cachorro maior, etc. A gente fala assim, um país pobre, o Haiti é só o Uruguai mais pobre, o Uruguai é o Brasil mais pobre, o Brasil é os Estados Unidos mais pobre, os Estados Unidos é, sei lá, a Noruega mais pobre. E aí, com isso, daí você estimava só com aquele cross-section e funcionava. A gente via que dava estimava com renda e renda ao quadrado, um efeito não linear. Só que a premissa nossa é que crescimento da renda e desigualdade é um processo ergódico. Por isso que eu posso simplesmente pegar um cross-section e inferir o movimento ao longo do tempo. E eu acho que isso não é válido. O processo de desenvolvimento do país ao longo do tempo é bem diferente. Então, acho que aqueles estudos todos, na época todo mundo publicava isso, não eram válidos porque estavam assumindo a ergodicidade quando ela não existia. Ok. Então, vamos parar aqui. Alguém tem algum comentário final? Então, tá bom. Então, obrigado, Lucas, pela apresentação. Professor, pelos comentários. só uma dúvida sobre o programa. Que não está mais naquela no novo cronograma que você passou, o texto sobre desordem e autoritarismo do Schleifer. Não, eu recoloquei hoje. Eu lembro que ele apareceu em algum texto, mas nas aulas anteriores, mas não diretamente, só de maneira direta a teoria. Eu vou mostrar para você, eu recoloquei, de fato eu tinha tirado, quando eu tentei compatibilizar as últimas apresentações, mas eu recoloquei, está aqui, ó. Então vai ser quinta-feira da semana que vem. Não tinha visto, então, tranquilo. Não, eu mudei hoje, eu recoloquei hoje de manhã. Está certo que eu tinha tirado, mas aí eu resolvi colocar. Isso é um paper interessante. Então, tá bom. Então, até terça-feira a gente se encontra na UNB. Semana que vem a gente volta presencial. Ok, até terça, então. Então. Tchau, pessoal. Valeu.